Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre regras de derivação e suas aplicações. Nosso grupo é composto por Fabrícia, Gustavo de Jesus, Gustavo de Souza, Matheus Monteiro, Marcelo Bonfim, Eunara Aniele e Ricardo Alves. Esse seminário equivale à terceira avaliação da disciplina de cálculo diferencial e integral, ministrada pelo professor Alberoni Fernandes. Nós pontuamos alguns subtópicos na apresentação, e eles são introdução, derivada de soma e subtração, derivada de uma função multiplicada por uma constante, e derivada da multiplicação de funções, e derivada da divisão de funções. E vamos para uma breve introdução. A derivada, ela é uma das ideias centrais do cálculo diferencial, a noção de derivada. O surgimento do conceito de derivada ele foi motivado por um problema que foi identificado pelo Pierre de Fermat, que o problema era relacionado à geometria. Esse problema estava em encontrar a reta tangente a um ponto de uma curva. Como que ele fez para resolver esse problema? Bom, ele seguiu alguns passos, e dentro desses passos estava identificar primeiramente o ΔX e o ΔY, né, dessa reta, desses dois pontos, e identificar o limite da função quando x tende a zero. Lembrando que para ser derivada, o limite tem que existir. A gente chega até essa fórmula aqui com limite, ó. Então essa é a fórmula final de derivada. E aí eu dei um exemplo prático com f de x igual a 4x pela definição. E aplicando na fórmula, a gente tem 4x, 4 vezes x mais ΔX. Esse ΔX já fica da fórmula, menos 4x sobre ΔX, que é igual ao limite tendendo a zero, 4x mais 4 ΔX menos 4x dividido por ΔX. A gente corta aqui. E aqui no final a gente também tem ΔX sobre ΔX, a gente remove e o limite fica igual a 4. E para simplificar mais ainda os cálculos, porque eles perceberam que tinha muitos cálculos parecidos, eles criaram as tabelas de derivada, que já foram explicadas nos seminários anteriores, onde o f de x, por exemplo, se o x for elevado a um número n qualquer, o resultado daria esse número n vezes o x elevado a esse número n menos 1. E assim sucessivamente por todas as funções seguintes, né? Eu não vou aprofundar tanto porque já foi explicado nos outros seminários. A função seno da função cosseno, né? Derivada da função cosseno. Função cosseno de x, aí menos seno de x e assim sucessivamente. Olá, meu nome é Ricardo Alves e eu vou apresentar a derivada da soma e da subtração de funções. Certo, vamos começar pela definição do que se trata, como é que a gente pode fazer. Bom, a derivada da soma ou da subtração, ela é nada mais nada menos do que a soma e a subtração das derivadas. Como assim? Por exemplo, se a gente tiver uma função de x sendo x mais y, né, a derivada dessa função de x vai ser igual a derivada de x mais a derivada de y. E no caso, se for uma subtração? Bom, se for uma subtração, a gente adota um processo semelhante. Como assim? Certo? Se a gente tiver que a função de x é igual a x menos o y, a derivada da função de x vai ser igual a derivada de x menos a derivada de y. Mas a gente também precisa lembrar e ter em mente, e é muito importante, que a derivada de qualquer constante ela é zero. Como assim? Bom, se uma função de x for igual a uma constante, logo a derivada dessa função vai ser igual a zero. Por exemplo, se uma função de x ser igual a 9, a derivada dessa função x vai ser igual a zero.
Certo, agora a gente vai ver alguns exemplos de soma e subtração, né? Tudo bem, aqui nós temos no primeiro item, né, que é a função de x, ela é igual a x mais x ao cubo mais 8, tudo bem? Ok, o que a gente vai fazer agora? Vamos descobrir a derivada dessa função. A derivada da função x, ela é igual ao quê? Ela é igual à derivada de x mais a derivada de x ao cubo mais a derivada de 8, ok? Certo, e a derivada de x, né, vai ficar 1x, que no caso é x, elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, logo, x elevado a 0 é igual a 1, ok? Mais a derivada de x ao cubo, que vai ser o quê? Que vai ser 3x elevado ao quadrado, né? Mais 0, que é a derivada da constante 8, que a gente tem ali em cima, né? Logo, a gente tem que a nossa conta vai dar, a derivada dessa função x, ela vai dar 1 mais 3x ao quadrado. Certo, agora vamos para o nosso segundo exemplo, né? Agora se tratando de uma subtração. Ok, aqui nós temos que a função x é igual a x à quinta menos x menos 3. Ok, aqui a gente tem que a função derivada de x é igual a derivada de x à quinta menos a derivada de x menos a derivada de 3. Temos que ter em mente que 3 se trata de uma constante, logo a derivada dessa constante vai dar zero. Vamos ver. Aqui nós temos que a derivada de x, continuando nosso raciocínio na nossa conta, né, da derivada, nós temos que a derivada de x à quinta é igual a 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que é igual a 5x elevado à quarta, menos o 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que vai dar x elevado a 0, e x elevado a 0 é 1, menos o zero, que é a derivada da constante 3. Logo, a derivada da função de x vai ser igual a 5x à quarta menos 1. Essa foi parte da derivada da soma e subtração de funções. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Souza Daban e vou dar continuidade à apreensão do trabalho. Bom, eu fiquei só para explicar sobre a derivada de uma função multiplicada por uma constante. Primeiramente, eu vou falar sobre a definição. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Como assim? Vamos supor que nós temos uma constante qualquer multiplicada por uma função, certo? Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? Nós temos que identificar qual é a constante, depois nós vamos fazer a derivada daquela função e multiplicar pela constante. Como assim? Temos aqui no exemplo 1, diferencia a função f de x igual a 2x à quarta. Primeiramente, diferenciar é o mesmo que derivar. Agora daqui nós temos que identificar qual é a constante e depois qual é a função. Bom, a constante é o número 2 e a função é x à quarta. Certo? Primeiro passo, nós vamos conservar essa constante, fazer a derivada dessa função e depois multiplicar. Aqui nós temos uma função potência, ou seja, a gente vai usar aqui a regra da potência, também conhecida como a regra do tombo, que já foi explicado pelos colegas anteriores. Nós conservamos a constante, que é 2, e vamos usar aqui a regra da potência, certo? Na regra da potência diz que esse expoente aqui ele vai cair multiplicando o x e depois nós vamos diminuir uma casa decimal dele, certo? Ó, o 4 aqui, ele caiu multiplicando o x e depois nós vamos diminuir uma casa decimal dele. E logo vai ficar f' de x é igual a 2 vezes 4x ao cubo, certo? Depois que nós resolvemos aqui a derivada dessa função, nós vamos multiplicar pela constante que é 2, que vai ficar f' de x é igual a 8x ao cubo. Uma pergunta aqui, vai que surge uma dúvida aí para vocês. A gente pode fazer isso com qualquer tipo de função? No caso, se a gente tiver uma constante multiplicada por qualquer tipo de função, a gente vai conservar aquela constante e vai multiplicar pela derivada de uma função. Aqui no exemplo 2, nós temos diferenciar a função f de x igual a uma constante qualquer multiplicada pelo seno de x, certo? Como eu já falei, diferenciar é o mesmo que derivar. Aqui nós vamos conservar de novo essa constante, sempre conserva a constante e multiplica pela derivada da função, que a derivada da função seno é o cosseno de x. Logo, vai ficar f' de x é igual a constante, que eu conservei ela, vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x. Aqui eu tenho outro tipo de função já no exemplo 3. No exemplo 3. Diferencie f de x
que é igual a uma constante vezes o ln de x, certo? De novo, nós vamos conservar essa constante, sempre vai conservar ela, não se esqueçam disso, e vamos multiplicar pela derivada dessa função. Qual a derivada da função ln? 1 sobre x. Logo, f' de x é igual a constante vezes 1 sobre x. Olá, meu nome é Matheus Monteiro e dando sequência à regra da derivação, irei falar um pouco sobre a derivada da multiplicação de funções. Vejamos. Sejam f e g funções e h função definida por, olha só, a função h é dada pela função f vezes a função g, ou seja, a função h é dada pelo produto das funções. Se a derivada de f e a derivada de g existe, então logo teremos a derivada de h vai ser igual a primeira função f vezes a segunda derivada g mais a primeira derivada f vezes a segunda função g. Eu escolhi esse exemplo para demonstrar a vocês que nem é tão complicado assim resolver o cálculo de uma derivada da multiplicação de funções. Seja a função g dada pela multiplicação entre duas funções, a gente pode organizar da seguinte forma. A primeira função a gente pode dar como f de x e a segunda função a gente pode dar como h de x. Calcule a derivada g em relação à variável y. Primeiramente a gente vai, dado a derivada g, a gente tem o que a gente aprendeu lá no início da regrinha. A primeira função f que multiplica a segunda derivada de h mais a primeira derivada f vezes a segunda função h. Agora é só calcular. A derivada de g é igual a f de x, que é x à quarta, vezes a derivada de h. Primeiramente a gente vai pegar o numerador, multiplicá-lo por 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Conserva a base x e subtrai o numerador no 3, que vai dar 2. Ficando 15x ao quadrado. Como menos 2 é uma constante, não possui derivada, ou ele é igual a zero, ou não existe. Foi o que a gente fez aqui, não colocou ela no cálculo. Mais a derivada de f, que é o numerador 4, a gente vai jogar ele para frente, ficando assim 4x, tirando menos 1 no numerador do 4, ficando 4x ao cubo, que multiplica a função h, 5x ao cubo menos 2. Agora é só multiplicar. X vezes 15 vai dar 15x, e conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 2 é igual a 6, mais 4x ao cubo vezes 5x ao cubo vai dar 20x, conserva a base, soma os expoentes, 3 mais 3, que vai dar igual a 6, e multiplica 4x ao cubo vezes menos 2, que vai dar igual a menos 8x ao cubo. Agora é só dar o resultado final. G de x vai ser igual a 15x à sexta mais 20x à sexta, que vai dar igual a 35x à sexta, e sobrou menos 8 ao cubo. Coloca embaixo. Logo, o resultado da derivada
de g de x vai ser igual a 35x à sexta menos 8x ao cubo. Bom dia, meu nome é Gustavo de Jesus e eu vou apresentar para vocês o último tópico desse nosso tema, que é a derivada do quociente, ou a derivada da divisão de funções. Bom, sem muita enrolação, aqui abaixo, nós temos a derivada da divisão, nós temos a regra, que nós iremos utilizar. Quando é que nós iremos utilizar essa regra? Quando nós tivermos o formato de uma função, de duas funções dividindo. Um exemplo que nós podemos ver aqui, h de x é igual a f de x dividido por g de x. Ou seja, quando nós tivermos duas funções dividindo, nós iremos utilizar essa regrinha. Ou seja, algumas observações aqui g de x não pode ser diferente, precisa ser diferente de zero. E aqui eu vou passar para vocês aqui. Aqui, seja f de x igual a x ao quadrado dividido por x mais 1. Determina a derivada de f de x. Vocês podem ver que o formato aqui, da função é x ao quadrado mais 1, ou seja, a divisão de funções. Nós iremos utilizar o que? Nós iremos utilizar a regra, Ou seja, para nós determinarmos a derivada da função, nós iremos utilizar a regra. Eu vou agora passar para vocês aqui, passo a passo, como a gente organiza esses valores na regra. Aqui nós temos aqui o mesmo exemplo, seja f de x igual a x ao quadrado dividido por x mais 1. E aqui eu nomeei esses dois valores como g de x e h de x. O g de x eu nomeei, o numerador, eu nomeei como g de x e o denominador eu nomeei como h de x. E aqui nós iremos organizar, na regra. Aqui nós temos a regra, E aqui na regra a gente coloca assim primeiro, A derivada de f de x é igual ao denominador, que é o h de x, que vai multiplicar a derivada do numerador. O numerador aqui nós vemos que é x ao quadrado, Como ele está pedindo a derivada de g de x, o que nós iremos fazer? Primeiro nós iremos elaborar o quê? Nós iremos achar a derivada de x ao quadrado e o resultado da derivada de x ao quadrado nós iremos colocar dentro da regra, Então vai ficar o denominador que multiplica a derivada do numerador, que nesse caso é o x ao quadrado, Menos, aí vamos colocar o numerador que vai ser multiplicado pelo quê? A derivada do denominador. Nesse caso a derivada do denominador é o quê? É a derivada de x mais 1. Ou seja, nós iremos utilizar, fazer o cálculo de x mais 1 e depois achar a derivada dele, e colocar na fórmula. Aqui nós iremos dividir tudo pelo quê? Pelo nosso denominador, que é o hx ao quadrado. Aqui nós vamos fazer, esse aqui é o mesmo exemplo daqui, porém agora com os números, Eu sei que está muito rápido aqui, mas é por conta do tempo que está muito curto. Aqui nós organizamos, como nós organizamos nessa regra que está em verde. Aqui nós tivemos f' de x é igual. Primeiro nós colocamos o denominador, você pode ver aqui no exemplo, que está nomeado com g de x e h de x, que vai multiplicar a derivada do nosso numerador, menos x ao quadrado, que é o nosso numerador, que multiplica o 1, que é o resultado da derivada de x mais 1. Esse 1 aqui não é o 1 daqui da questão, aqui, porque nós sabemos que toda função constante, a derivada é zero. Nós vemos esse 1 aqui é a derivada de x, É a derivada de x. Gustavo, mas precisa colocar o zero, da constante? Não, pessoal. Por quê? Porque, um exemplo, o zero ele não influencia em nada aí, Então a gente não coloca, Aqui abaixo nós colocamos, o denominador aqui, x mais 1 ao quadrado. E aqui nós vemos que esse x mais 1 ao quadrado aqui, ele é um produto notável, Então nós iremos destrinchar esse produto notável. Aqui dá para ver aqui que eu já elaborei o cálculo, Já fiz todos os devidos cálculos, Que a derivada de f de x é igual a 2x ao quadrado. Esse 2x ao quadrado ele foi concebido, ele foi achado pela distribuição desse 2x
que multiplica x mais 1. Eu fiz o chuveirinho, né, nos dois valores e eu encontrei 2x ao quadrado mais o 2x, né, que são os dois valores, né, que eu multipliquei por x mais 1, menos x ao quadrado, né, que eu fiz. X ao quadrado multiplica por 1x ao quadrado. E aqui eu fiz, né, o produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui nós encontramos esse valor. A derivada de f de x é igual a x ao quadrado mais 2x dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Como é que eu encontrei esse valor? Né? Primeiramente, eu subtraí esse termo aqui, né, que tem o expoente de base, que tem o expoente elevado a 2, e aqui nós temos o x elevado a 2 também. Né? Então nós temos as bases iguais e os expoentes iguais, então a gente pode subtrair, né? Então ficou 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, ficou x ao quadrado. Eu só repeti o mais 2x, e aqui eu fiz, ó, eu multipliquei 2x, né, vezes 1 deu 2x, e eu peguei aqui mais 1 ao quadrado é 1, e esse x ao quadrado eu só repeti. Então, pessoal, essa foi a apresentação do meu grupo com o tema regras de derivada. Espero que tenham compreendido o assunto. Agora, eu, Fabrício e o meu colega Marcelo iremos estar respondendo as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, e respondendo também as perguntas do professor. Muito obrigada pela atenção de vocês.